Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o 13º domingo do tempo comum. Celebrar o tempo comum é celebrar a alegria de seguir Jesus, de ser discípulo do Mestre, de aprender no contato com Ele, no dia a dia, na amizade, na proximidade, na comunhão com Ele, aprender a olhar as coisas com os mesmos olhos do Cristo. Esse é o objetivo da vida de cada um de nós. E quando nós aprendermos a olhar o mundo com os olhos de Jesus, nós vamos aprender a ver o invisível. Nós vamos ver de onde nós viemos, vamos ver com clareza o que é esta vida que nós estamos vivendo agora e vamos ver o que é a eternidade, aquilo que virá. Um discípulo de Jesus, ele aprende estas coisas, ele aprende isso, aprende a ver o invisível. A liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, ele é tão rico, com tantos detalhes, e não tem nem como falarmos de todas as coisas. Mas vamos apenas pegar 2 pontos. 2 mulheres. Uma mulher doente a vida inteira, né? Aqui diz que a mulher passou durante 12 anos, a mulher estava sangrando, né? A vida inteira ela tinha hemorragia. Na cultura de Jesus, as mulheres nos dias em que elas sangram, elas são consideradas impuras. Ninguém pode chegar perto dela, nem o marido, nem os filhos. Ninguém chega perto dela. Agora imagine ela passar a vida inteira sangrando. 12 anos ali, já tinha gastado todo o seu dinheiro, já tinha gastado tudo para tentar se curar e nada resolvia. Uma mulher que passou a vida inteira doente e uma menina de 12 anos que perdeu a vida. 2 mulheres. Uma vida inteira, outra sem vida. E Jesus agindo sobre estas 2 vidas. Então vamos compreender então primeiro a mulher que vivia com hemorragia. A multidão comprimindo Jesus. Cafarnaum, a casa de Pedro, a terra de Pedro, a cidade de Pedro, onde Jesus estava morando. A multidão ao redor de Jesus, aquela confusão toda, todo mundo apertando, querendo pegá-lo, querendo tocar nele. Ele é o profeta, ele é o que cura, é ele e tal. Todo mundo ali espremendo Jesus, espremendo o Senhor, mas ninguém tocava nele. Ninguém tocava, porque ninguém tocava com fé. É exatamente isso que nós vamos viver, a maioria de nós, a vida inteira. Nós vamos passar a vida inteira espremendo Jesus, sufocando Jesus. Parece que estamos com Ele, parece que vemos o que Ele vê, parece que sonhamos como Ele sonhava, e só parece, mas não é de verdade. Esta mulher não era mais uma na multidão, era uma mulher de fé. E quando ela tem a oportunidade no meio da multidão, ela pula em Jesus e toca nele, toca no manto dele e fica curada. E ela sente que fica curada. E o toque daquela mulher faz com que ele pare. No meio da multidão, ele para. Espera. E os discípulos, o que foi? Alguém me tocou. E os próprios discípulos começam a caçoar dele também, né? Como assim alguém te tocou? Você está doido? Não está vendo para todo mundo aqui em cima de você? O povo está te espremendo, quase te esmagando aqui. E Jesus estava falando de outro tipo de toque. E Jesus, esses detalhes são interessantes. Ele parou e caçou a mulher no meio da multidão. Onde ela está? Isso aqui é importante porque nós, quando tocamos em Jesus, né, quando nós de fato vivemos a experiência do Mestre, nós não somos mais um na multidão. Nós somos aquele que experimentou Ele. Ele vira para nós e toca e olha nos nossos olhos e fala conosco e se dirige a nós. Mulher, você me tocou? E a coitada aqui diz, né? Ela com medo, acabrunhada, se escondendo, quase escondendo. Fui eu mesmo, eu toquei. E Jesus a encoraja dizendo, vai em paz, você está curada. A tua fé te curou.
A fé daquela mulher que a curou, porque ela tocou Jesus. Esse daqui é o processo que cada um de nós vai ter que fazer durante a nossa vida. Vai ter que tocar em Jesus. Se a gente quiser ficar curado de uma doença que pode prorrogar a nossa vida inteira, que é o pecado. Ela tocou Jesus e ficou curada. A segunda menina, a filha do chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga era uma pessoa muito importante, um sacerdote da tribo de Levi, um homem respeitado, a autoridade máxima da cidade, uma cidade completamente religiosa. Então o chefe da sinagoga é alguém importante. Ele vai até Jesus dizer: mestre, minha filha está doente, vai lá em casa, se você tocar nela, se você rezar por ela, ela vai ficar curada. E ele vai. No meio do caminho, os empregados dele vêm e dizem assim: não precisa incomodar mais não, a menina já morreu. E Jesus diz: não, eu vou, vamos assim mesmo. E Jesus vai até a casa do chefe da sinagoga, e aí a multidão ali, todo mundo ao redor, ele entra na intimidade daquela casa, daquela família, com os três mais próximos, Pedro, Tiago e João, entra no lugar onde a menina está, com o pai e a mãe, somente eles ali, e diz à menina: levanta. E ela levanta e começa a andar. E depois ele pede uma coisa absurda. Ele diz assim: não fale para ninguém o que aconteceu. Como assim? Tinha uma multidão na porta de casa, todo mundo sabia que a menina tinha morrido, e agora vai ver a menina correndo e pulando por aí. Como que não vão dizer que ela ressuscitou? E esse daqui é simplesmente para dizer: o Senhor tem o poder de refazer as coisas e de fazer você voltar à vida. Você só viverá se Deus pronunciar uma palavra sobre você. Levanta, acorda, acorda dessa vida e volta, acorda deste sono, acorda desta podridão, deste momento de podridão, né? Porque uma vez que você morreu, não tem mais o que fazer, você vai apodrecer mesmo. Acorda daí, levanta e vem. E a menina volta à vida. Esses dois momentos aqui do Evangelho, eles estão colocados aqui dentro dessa liturgia para dizer uma única coisa: você, uma vez que nasceu, ou uma vez que foi concebido, nunca mais morrerá. Nunca mais. Você viverá para sempre. Você viverá eternamente. Ou viverá na felicidade, na alegria do céu, ou viverá na tristeza e na desgraça do inferno. Não existe outras opções. Só essas duas. Ou você viverá para sempre, ou viverá para sempre no inferno. E por que a gente sabe disso? Porque a igreja sempre disse isso. Porque Jesus no Evangelho disse isso. Porque Ele sempre deixou bem claro aos seus discípulos: andem comigo, se convertam, façam as coisas que o Evangelho pede, cumpra os mandamentos para que você possa viver eternamente. E todos os santos sabiam disso, com muita clareza. Santa Teresinha, né? Eu sempre falo porque eu gosto muito dela, muito Santa Teresinha. Tenho imagem dela no meu quarto, leio os livros dela, a História de uma Alma já li várias vezes, rezo com ela. Mas Santa Teresinha, ela é luminosa nesse aspecto também. Ela, quando ainda pequenininha, era criancinha ainda, o pai dela, sempre muito realista, né? Disse para ela que a mãe dela estava com câncer. A mãe dela teve câncer de mama, em uma época que não tinha remédio, não tinha nada. E ela vendo o sofrimento da mãe, né, a dor da mãe se consumindo com o câncer, ela pequenininha vai até onde a mãe está, põe a mão na cabeça da mãe e reza pedindo a Deus: Senhor, eu gostaria tanto que a minha mãe morresse logo e fosse para o céu ser feliz. Desde pequenininha ela já acreditava no céu. Francisco de Assis, o pobre de Assis, quando estava já comido pela lepra, já cego, não conseguia mais enxergar, não andava mais, os irmãos que carregavam ele rezava sempre dizendo: irmã morte, quando você virá me buscar? Ele acreditava na vida eterna, Santo Antônio, todos os santos, né? E gostaria aqui de trazer um exemplo também. Padre Paulo, na sua preparação de homilia deste domingo, falou sobre ela. Uma jovem senhora, uma jovem mulher,
Ela nasceu em 1984, portanto, que nasceu depois de mim. Eu nasci em 1976. Nasceu em 1984 em Roma e desde muito cedo, muito religiosa, muito católica. Se chama Chiara Corbella, nasceu na Itália. E ela começou a participar da renovação carismática, né, na época que os grupos de orações era aquela coisa, né, no Brasil e no mundo, a renovação carismática muito forte. Ela participou muito jovenzinha da renovação carismática. Com 18 anos ela foi para Medjugorje fazer uma peregrinação. Lá em Medjugorje ela conheceu um rapaz, que italiano também, e os dois começaram a namorar. 6 anos depois decidiram se casar. O sonho dos dois era ser pais. E pediam a Deus a graça de ter um filho. Ela ficou grávida. Quando começou a fazer os primeiros exames, ela descobriu que a sua criança, o seu bebê, era uma menina. Ela não tinha cérebro. E os médicos disseram para ela que ela deveria abortar a criança. E ela disse: eu não vou fazer isso. Minha filha foi concebida e ela tem o direito de viver. Tem o direito de nascer. Levou a gestação até o 9º mês, a criança nasceu, ela batizou o bebê logo assim que nasceu. 30 minutos depois, o bebê morreu. Ela sepultou a menina, com muita fé, dizendo: Deus deu, Deus tirou. Poucos meses depois, ela ficou grávida de novo. Na segunda gravidez, era um menino. E descobriu que o menino tinha uma má formação e não tinha as pernas, né, os membros inferiores. Ela levou a gestação até o final, o menino nasceu, passou algumas horas e morreu também, sepultou mais um filho. Mas ela não desistiu de ser mãe. Pouco tempo depois ela engravidou de novo, a 3ª gravidez. E aí o bebê estava perfeito. Ela deu a ele o nome de Francisco, porque eles eram muito devotos de São Francisco de Assis. Inclusive, eles se casaram lá em Assis, na cidade de São Francisco. Quando ela já estava em alguns meses de gestação, descobriu que ela estava com câncer na língua. Fez uma cirurgia para tirar o tumor. Depois da cirurgia, os médicos disseram: olha, seu câncer é extremamente agressivo, nós vamos ter que fazer quimioterapia, eu sinto muito, mas para salvar o seu bebê, para salvar você, o bebê vai ter que morrer. Vamos ter que fazer a quimio. Ela disse: não, se eu puder levar até o final, eu vou salvar a vida dele, mesmo que eu morra. E ela assim fez, né? Resiliente, com muita fé, com muita alegria. Tanto ela quanto o marido, firmes ali, foram até o final. Nasceu o pequeno Francesco. Na verdade não é Francesco, ela chamava de Francisco. Nasceu o bebê. Depois ela começou a fazer todo o tratamento de quimioterapia, todas as coisas próprias do câncer, mas não tinha jeito. O câncer já tinha comido um dos olhos dela, já tinha descido até os órgãos vitais, e ela estava ali pronta para morrer. Quando o bebê estava já grandinho, né, com alguns meses, ele ia completar 1 ano de idade, e ela lutando com o câncer. Vocês podem procurar na internet, vocês encontram a história dela. Eles foram visitar o Papa Bento XVI, ele abençoou o bebê, abençoou ela também, ela ali lutando contra o câncer, com uma alegria, com uma felicidade. E ela escreveu uma carta para o filho, dizendo assim: meu filho, você vai completar 1 ano de idade, um dia você vai ler essa carta. E no finalzinho da carta, a carta é bem bonita e é bastante grande, mas no finalzinho da carta ela diz assim: eu vou para o céu, cuidar dos seus irmãozinhos, né? Cuidar dos 2 que já estão lá. Mas de lá eu vou te guiar. Eu vou te ensinar o caminho que você precisa seguir. Seja forte e corajoso. Nós nascemos para o céu. Ninguém morre. Uma vez que você nasceu, você viverá eternamente. Ela faleceu em 2012.
já foi considerada beata, né? Portanto, a gente já pode rezar pedindo a intercessão dela. O processo de canonização já está bastante adiantado e com certeza ela será canonizada. A história desta mulher e de tantas outras e tantas outras pessoas na história da igreja, da nossa igreja, vem justamente para nos questionar: o que é que você acha que é a vida? É este banho de sangue, como aquela mulher hemorraísa, que passou a vida inteira sangrando, sofrendo, acha que a vida é isso? Tem muitas coisas boas nesta vida, tem coisas alegres. Daqui a pouco nós vamos ter um casamento, a igreja está enfeitada para um casamento. O dia do casamento é um dia de alegria, de festa, mas você não faz ideia do que é o céu. Não tem nada a ver com isso daqui que nós estamos vivendo. E só um discípulo verdadeiro que entendeu a fé, compreendeu quem é Jesus e tocou Jesus com o mais profundo do seu ser, sonha com o céu. Me desculpa falar com tanta grosseria, que eu vou ser grosso agora. Estúpido, né? Eu sou, naturalmente. Mas viver procurando a felicidade nesse mundo é uma burrice que não tem tamanho. Viver para esse mundo, caçando aqui nesta terra aquilo que não pode ser achado, é muito tonto. É alguém muito idiota. Nós nascemos para o céu. E a nossa vida deve ser orientada para o céu, deve ser orientada para Deus. Se você vive para ganhar dinheiro, se você vive para ter uma casa bonita, se você vive para viajar, se você vive para fazer plástica, se você vive para fazer academia, se você vive para isso, você vive para o inferno. Não que você não possa ter todas essas coisas, mas você não pode se esquecer de onde você é. É do céu. Imagina, nós somos feitos para Deus. Se a gente passou a vida inteira nessa idiotice, não buscou Deus, não sonhou com Deus, não quis Deus, nós não teremos nem aquele olhar de misericórdia de Jesus para aquela mulher. Imagine você no meio de uma multidão, as pessoas te comprimindo, Jesus passar no meio dos outros e procurar e dizer: eu estou caçando você. E olhar dentro dos seus olhos e dizer: eu te achei, era você que eu procurava. Mas só seremos encontrados por Jesus se passarmos esta vida inteira procurando Ele. Se não buscarmos o Cristo, encontraremos a pior de todas as infelicidades que a gente nem imagina. Assim como o céu é uma felicidade que a gente não pode imaginar, o inferno é uma infelicidade que a gente não pode imaginar. É uma burrice viver esta vida e ainda perder Deus.